E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre assuntos econômicos, vou falar a queda grande que teve de investimento direto estrangeiro no Brasil de 2023 comparando com 2022. Vou mostrar que as perspectivas para 2024 para o mercado de trabalho e para o PIB não são boas, e quero finalizar mostrando uma reportagem que diz que o coordenador do MST tem cobrado um posicionamento mais político, uma liderança política de Lula. E aí tem algumas coisas curiosas na fala desse coordenador do MST que eu quero repercutir com vocês. Indo para a questão de investimentos estrangeiros no Brasil em 2023. Uma coisa que eu acho curioso é que a esquerda adorava falar que o Bolsonaro era um governo pária, que o mundo inteiro via com maus olhos o Brasil quando o Bolsonaro estava no governo. Pois bem, entrou o governo do amor, o governo que o mundo inteiro, em princípio, adoraria, e eu não entendo o porquê de uma queda abrupta de investimentos estrangeiros no Brasil. Pô, se esse governo atual não é pária, se o Lula fala tudo aquilo que o resto do mundo quer ouvir, em princípio, tá? Tô aqui comentando as narrativas. Então, por que o Brasil deixou de ser atrativo para os investidores internacionais? São coisas que não entram na minha cabeça. Mas aqui eu quero trazer aqui alguns números para vocês. Esse mês de novembro, quer dizer, o mês de novembro passado, né, 2 meses atrás, houve até uma recuperação, só que não compensou o restante do ano passado inteiro, que foi sofrível. Vamos aos dados. O investimento direto no país, o IDP, que é a soma dos recursos aplicados pelos estrangeiros no país, deu uma reagida em novembro, atingindo 7,8 bilhões, segundo o Banco Central. O resultado, entretanto, foi insuficiente para melhorar os números de 2023. Entre janeiro e novembro, entraram 52 bilhões, 35% a menos do que registrado em igual período de 2022. O governo que, em tese, nossa, ia trazer de novo o Brasil para os holofotes internacionais. Pô, mas o investimento desabou. O IDP totalizou 57 bilhões no acumulado em 12 meses até novembro do ano passado. Isso equivale a 2,68% do PIB, muito próximo aos 57 bilhões até outubro, que foram 2,71% do PIB, mas substancialmente abaixo dos 71 bilhões registrados em novembro de 2022, que se comparar equivalia, né, a 4% do PIB. Então, pessoal, cadê? O Lula tem viajado pra caramba, mas viajado pra caramba junto com a Janja, gastado uma fortuna com diárias. Mas isso não se converteu em grana entrando pros cofres nacionais, pro Tesouro Nacional. Comparando isso com 2022, obviamente, teve uma queda significativa. Cadê a eficiência? Cadê a eficácia? Por que tá tão difícil divulgar a imagem do Brasil, este novo governo? Então é uma pergunta que fica. E agora, continuando nessa pauta econômica, as perspectivas para o mercado de trabalho e para o PIB em 2024, este ano, não são tão animadoras assim. E na minha leitura, a coisa só não foi pior em 2023, porque por uma questão de inércia, ou seja, por uma questão de continuidade do bom trabalho que o Paulo Guedes fez e por ter entregado um país redondinho, apesar de guerra e pandemia ocorrendo ao mesmo tempo no período de Bolsonaro, o Brasil foi entregue sim, apesar de tudo que aconteceu no mundo, redondinho. E por uma questão de inércia, de continuidade, né, a coisa foi indo bem em 2023, até o PT começar a, de fato, interferir e começar a piorar essa perspectiva positiva que por inércia continuou em boa parte de 2023. Agora em 2024, depois de um ano de governo petista, na minha leitura, a inércia não faz mágica. Agora já começa a ter a mão do Estado na versão petista, um Estado que cobra cada vez mais impostos das empresas, dos cidadãos. Isso ajuda sim a dar uma esfriada na economia. Insegurança jurídica também a gente nunca pode descartar. Isso tudo, essa combinação, está fazendo com que perspectivas deste ano não sejam assim tão animadoras. Mas vamos entrar aqui na reportagem. O desemprego está em queda. Caiu 8,3% em outubro de 2022 para 7,6% um ano depois.
O Guedes, o Bolsonaro conseguiu tirar o Brasil de 2 dígitos de desemprego. Isso é sempre bom lembrar. Mesmo com pandemia e guerra, no pós-pandemia, o Brasil teve uma recuperação acima da média, se comparar com grandes economias do mundo, tá? Então, essa melhora continuou na questão da inércia que eu falo em 23. Então caiu 8,3 em outubro de 22 para 7,6 um ano depois. Então ainda teve a questão de um país redondinho ter sido entregue para o PT. E os rendimentos do trabalho tiveram um ganho real. Mas o cenário positivo para o mercado de trabalho pode mudar em 2024, com o desaquecimento da atividade econômica. E aqui na minha leitura que já começa a entrar o fator PT. Um ano interferindo em políticas boas que o Paulo Guedes tinha feito. Diminuição de carga tributária, aí o PT vem e volta com tudo, bem aos moldes, bem ao estilo da esquerda na América Latina. Eles parecem não conhecer a curva de Laffer, né? Aquilo que o Guedes falava tanto. Chega um momento que se você quer arrecadar tanto, aumentando a carga tributária, que o Estado passa a arrecadar menos, porque dá uma esfriada, a população gasta menos, colabora também com o aumento de sonegação de impostos, porque fica no nível sufocante, mas a nossa esquerda não aprende. E eu atribuo também esse aspecto a essa perspectiva mais negativa para 24. Depois de 3 anos de PIB crescendo a taxas próximas de 3%, Paulo Guedes, pessoal, Paulo Guedes. As projeções de bancos, consultorias e corretoras sinalizam para uma expansão próxima de 1,5% em 2024. Então já uma queda também abrupta. Cenário já começou a virar no mercado de trabalho. O cenário favorável para o mercado de trabalho já começou a virar. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, apesar de outubro ter marcado o 11º mês seguido com reajustes acima do NPC, a margem de ganhos vem diminuindo. A XP Investimentos não espera que haja aumentos significativos nos salários reais, a ponto de pressionar a condução da política monetária de curto prazo. Outro indicador que vem mostrando perda no dinamismo é o da criação líquida de postos de trabalho com carteira assinada. O país gerou 1,8 milhão de vagas entre janeiro e outubro, de acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o desempregados, o novo CAGED, mas esse resultado é o mais fraco desde a pandemia. No mesmo período de 21 foram criados 2,8 milhões de novos empregos e em 2022 2,3 milhões. Então já começou a ter aqui o custo PT no Brasil, tá? Não tem como ter uma leitura muito diferente disto. Também vem mostrando piora em relação ao mesmo período do ano passado, a taxa de participação na força de trabalho. O indicador, que mede a percentagem de pessoas em idade de trabalhar, 14 anos ou mais, que estão empregadas ou em busca de trabalho, caiu 62% para 61% entre outubro de 2022 e 2023. Aí fala, pode ser efeito do turbinamento do Bolsa Família, que tirou a atratividade do mercado de trabalho. Cara, isso é bizarro, né? Diz Gabriel Fongaro, economista sênior do Banco Julius Brasil. Com o fim dos efeitos do turbinamento, economistas ouvidos pela Gazeta acreditam que muitos beneficiários passem a buscar alternativas de colocação no mercado, forçando a taxa de desemprego para cima. Alguns levarão algum tempo para encontrar emprego, destaca a equipe de análise do Banco MUFG Brasil. Bom, não vou ler toda a reportagem, tá? Aqui fala de segundo semestre e tal, mas para vocês verem, quer dizer, em um ano o PT já conseguiu tirar a ordem da casa que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tinham colocado, mesmo tendo tido o mandato do Bolsonaro com desafios absurdos, pandemia, lockdown, tudo que a gente viu. E o país foi entregue redondinho. Só que com o PT as coisas já começam a degringolar. E não tem como a gente se espantar com isso. É só a gente lembrar o que a Dilma produziu quando foi empichada. Ela não tinha mais sustentação política também porque o país ia muito mal. Sem guerra e sem pandemia, com a Dilma, a gente tinha juros nas alturas, com recessão e desemprego de 2 dígitos. Então isso aqui não pode ser espanto para ninguém. Espero que o Brasil não piore ainda mais. Vamos torcer. E para finalizar, eu quero aqui repercutir essa matéria da Gazeta, que tem um trecho aqui que me chamou muita atenção. A manchete fala o seguinte: coordenador do MST reclama de falta de comando político de Lula em 2023. E aqui tem um trecho que fala o seguinte:
Bom, vou ler os parágrafos iniciais. Apesar de elogiar a atuação dos ministros do governo Lula, o coordenador nacional do MST reclamou da falta de reuniões com o presidente para comando político. Aspas para ele, nós não temos o que reclamar dos ministros. O nosso problema é uma reunião de comando político, quando junta mais de um ministro com o presidente Lula para tratar dos assuntos do país e da reforma agrária. E aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção. Segundo esse coordenador do MST, Lula tem que mudar a forma de tratamento com o MST em 2024, principalmente por ser um ano eleitoral. E aqui já denota, o que eu tiro dessa frase? Ele até complementa. Rodrigues lembrou que os movimentos sociais têm influência muito forte nos municípios e são essenciais para a próxima campanha eleitoral. Então aqui denota, eu interpreto aquilo que eu sempre pensei sobre esse movimento. Basicamente é uma massa de manobra do PT para ter ganhos políticos. É o que eu interpreto também, e para mim fica claro nessa frase. O coordenador do MST diz que o Lula tem que mudar a forma de tratamento com o MST em 2024, principalmente por ser ano eleitoral. Ou seja, o que eu interpreto disso? Qual que é um cenário factível de entendimento dessa frase? Esse movimento vai atuar em ano eleitoral. De repente, sei lá, será que pode ser promovendo invasão? Será que pode ser parando aí um dia de trabalho dos cidadãos, fazendo alguma coisa, bloqueando rodovias? Não sei. Estou aqui invadindo locais, invadindo terrenos para ter ganho político para os candidatos da esquerda. Eu enxergo o MST exatamente dessa forma, como um movimento para ajudar eleitoralmente políticos da esquerda. Essa é a minha leitura. E aí, lendo isso aqui, essa manifestação do coordenador do MST, eu acho que corrobora o que eu acredito. Então é isso, pessoal. Esses foram os assuntos desse vídeo. Coloquem nos comentários o que vocês pensam a respeito, se concordam ou não com os meus comentários, e aí descrevam o porquê, né? Justifiquem porque não concordo de repente com algum aspecto. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.